Olá, bom dia! Meu nome é Amanda e na monitoria de história de hoje nós vamos falar sobre a Grécia e a Roma Antiga. Bom, então vamos começar falando sobre a Roma Antiga. A civilização romana se desenvolveu em torno do mar Mediterrâneo. Os romanos dominaram território situado nos 3 continentes banhados por esse mar: a Europa, a Ásia e a África, construindo assim um poderoso império. A civilização romana se estendeu desde a fundação da cidade em 753 a.C. até o fim do Império Romano do Ocidente em 476 d.C. A história de Roma é basicamente dividida em 3 momentos: a monarquia, a república e o império. Vamos começar falando sobre a monarquia. Por volta do segundo milênio a.C., a Península Itálica, situada no sul da Europa e avançando pelo mar Mediterrâneo, começou a ser habitada por diferentes povos, dentre eles os latinos. Na época, a economia era agropastoril, onde a terra era a mediadora de riquezas e seus proprietários, os patrícios, formavam a elite local, reunidos em agrupações religiosas. Os parentes mais afastados destes eram denominados de clientes. Eram pobres, mas ligados às famílias de origem. Quem não fosse de nenhum clã era chamado de plebeu, ou seja, ele não possuía seus direitos. Essa era a formação da sociedade durante o período da monarquia. A República. Devido a uma série de discriminações sobre os plebeus, aconteceram as lutas sociais entre as duas classes sociais. De um lado estavam os patrícios e do outro os plebeus. O aumento constante no número de escravos provocou um enorme êxodo rural, pois em seu uso nos latifúndios foi intensificado. Os pequenos proprietários passaram a ocupar as cidades e, para mantê-los, o Estado passou a fazer a política do pão e circo, dando diversão e alimentos. Ou seja, essa era uma política para mascarar o que estava acontecendo. Essas lutas sociais e esse forte êxodo rural faziam com que isso escondesse, dando diversão e alimento para a população. Sobre o período do Império. Para manter um império tão extenso quanto o romano, era um custo muito alto, gerando crises que terminaram com a queda de Roma. A manutenção do exército era dispendiosa e seus recursos para isso foram ficando cada vez mais escassos ou simplesmente eram desviados. As invasões bárbaras também foram um forte agravante. O fim das conquistas representava uma diminuição no número de escravos e uma lógica queda na produção, provocando o primeiro e único êxodo urbano. Aumento de aluguéis, taxações, baixos salários foram outros motivos para o dito êxodo urbano. Agora vamos falar um pouco sobre o latim. Para participar da vida política, a pessoa deveria aprender a língua romana, ou seja, o latim. Assim, o latim foi o elemento de romanização do império. Adiante, com as invasões bárbaras, o latim permaneceu como referência de língua sagrada, adotado pela Igreja Católica, e também misturado às línguas germânicas dos grupos invasores, os bárbaros. O resultado foi a formação de línguas chamadas de neolatinas, faladas até hoje, como o português, o espanhol, o francês e o italiano moderno. Agora vamos falar um pouco sobre a arquitetura e a religião romana. Na arquitetura, a influência grega também esteve presente. Entretanto, o espírito prático dos romanos destacou-se na construção de estradas, esgotos, aquedutos, estádios, colunas e arcos do triunfo. Ali do lado temos uma imagem de uma arquitetura romana. É o Coliseu de Roma. Sobre a religião, no campo religioso, antes da adoção do monoteísmo cristão, ou seja, somente um Deus, os romanos eram politeístas, vários deuses, e seus deuses foram tomados dos gregos, latinizando-se os nomes. Agora, sobre o cristianismo, os cristãos não cultuavam a figura do imperador. Ao invés disso, os cristãos se diziam monoteístas, um Deus, contra a existência de escravos e defendiam uma igualdade com as mulheres. Tudo isso ia praticamente contra o que era estabelecido pela sociedade romana, fortemente diferenciada. Esse foi um dos maiores motivos para escolher os cristãos como um bode expiatório da crise pela qual o império passava. Constantino pôs fim às perseguições com o Edito de Milão em 313 d.C., dando liberdade religiosa aos cristãos, e Teodósio no Edito de
Tessalônica oficializou o cristianismo como religião, proibindo e assim perseguindo as demais religiões. Agora vamos falar sobre a Grécia Antiga. A sociedade grega se fixou na Península Balcânica, região que apresenta um relevo montanhoso, o que favoreceu a formação de comunidades independentes uma das outras no aspectos políticos, militar e econômico. Em comum havia a língua, a religião, os usos e costumes. A cultura grega foi o elemento da união e de identificação do antigo povo grego. A confraternização geral entre os gregos era realizada nas festividades religiosas, que também envolviam competições esportivas, como os Jogos Olímpicos e literárias. A Grécia foi também o berço da democracia, já que as medidas administrativas eram discutidas e aprovadas pelo conjunto de cidadãos. A sociedade grega. Ela era dividida em cidadãos, entre os quais havia pessoas ricas e mais humildes que desfrutavam de todos os direitos políticos, participavam da vida pública e eram obrigados a pagar impostos. Em Atenas, esses cidadãos eram elevados à categoria apenas como homens adultos, filhos de pais atenienses. Em outras cidades, como Esparta, existia uma nobreza que tinha autoridade social e política. A maioria da população grega não era cidadão. Eles não tinham direitos políticos. Por exemplo, as mulheres, os escravos e os estrangeiros. Os estrangeiros eram considerados livres, dedicavam-se principalmente ao comércio e ao artesanato. Já os escravos eram propriedade de uma família, constituindo importante força de trabalho no serviço doméstico e na agricultura. Um pouco sobre a religião grega. Os gregos eram politeístas, ou seja, eles acreditavam em vários deuses, e adeptos do antropoformismo, ou seja, seus deuses eram representados sob a forma humana, porém com uma absoluta perfeição. De acordo com a mitologia, os deuses possuem todas as qualidades e defeitos dos mortais, e por serem deuses, essas virtudes e defeitos eram também em proporções divinas. Os deuses eram guerreiros violentos e vingativos, sujeitos aos ciúmes, à inveja, à soberba, ao amor e ao ódio. A trindade máxima era composta por Zeus, Senhor da terra e do céu, Poseidon, Senhor dos mares e dos ventos, e Hades, o Senhor do mundo inferior e dos mortos. O Monte Olimpo era considerado a morada dos deuses, sob a presidência de Zeus, o deus mais importante, ou seja, o deus dos deuses. Aqui temos a foto de 12 deuses gregos. Temos Zeus, Hera, Ares, Poseidon, Artemis, Apolo, Atena, Afrodite, Hefestos, Heracles, Hermes e Hestia. Também temos o Hades, mas ele não está aqui. Um pouco sobre a arquitetura e a filosofia grega. O estilo arquitetônico grego, pela sua harmonia, composição simétrica e elegância, tem servido de modelo e de inspiração através dos tempos. A filosofia. Os mitos explicavam a origem do mundo e a realidade à sua volta. Portanto, tudo era consequência da vontade e dos caprichos dos deuses. Com o tempo, os gregos passaram a buscar explicações racionais para explicar as coisas, nascendo assim a filosofia. E por último, sobre o teatro grego, os teatros eram auditórios ao ar livre e o público se sentava em bancos de pedra. Eles criaram 2 gêneros, a tragédia e a comédia. A tragédia era tida como a expressão mais nobre do teatro. Ela falava sobre a natureza do mal, das contradições humanas, e enfatizava as paixões, mostrando o homem como joguete nas mãos de deuses. Ou seja, os deuses eles jogavam com os humanos nessas peças. Os personagens divinos e humanos faziam parte das peças, mostrando suas preferências e suas contradições. Já a comédia ela satirizava a política e os costumes da época. As peças eram ensinadas por atores que utilizavam máscaras que identificavam os personagens, como velho ou moço, homem ou mulher e feliz ou triste. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado da nossa mentoria de hoje. Muito obrigada por assistirem o nosso vídeo. Deixem like, compartilhem esse vídeo, comente no comentário. E aqui no box de informação vai ter os slides que eu passei aqui e uma lista de exercícios com alguns exercícios sobre o que foi dito na aula. Bom, muito obrigada novamente e até a próxima aula. Tchau!